É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Professor, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite. Bom, temos vários fatos internacionais, nós já vimos no giro tudo que está acontecendo, tem a questão da Ucrânia. Agora Trump, mais uma vez, tentando um acordo, dar uma pausa nesse conflito. Até o Papa se envolveu na discussão no final de semana. O último Papa parece estar mais alinhado à Ucrânia do que o Papa Francisco, que nunca criticou abertamente a Rússia. Eu queria saber se houve alguma chance de entendimento agora. Sabemos do interesse de Trump pelas terras raras, pelos minérios da Ucrânia. O que pode sair disso? Bom, primeiramente, só para a gente esclarecer, sem armistício, sem cessar-fogo, é muito difícil conversar. A gente que não está em guerra, não está acompanhando diretamente, não está sendo atingido, atacado, a gente acha que está tudo bem sentar numa mesa para negociar. Mas isso não funciona. É para isso que serve o cessar-fogo. Então, tem que ter um cessar-fogo para que as partes consigam efetivamente conversar. Agora, os termos do acordo são muito difíceis, principalmente porque eles foram mudando no transcorrer dessa guerra. Primeiramente, a Rússia invadiu a Ucrânia com algumas exigências até que seriam possíveis de ser atendidas. A primeira é que ela não entrasse na OTAN, a outra na União Europeia, porque também teria ali alguma aliança militar. Mas depois disso, como a Ucrânia se sentiu fortalecida pelo grande apoio internacional que teve, até pela resiliência propriamente das suas forças armadas, o conflito prosseguiu e a Rússia agora quer mais. A Rússia quer uma grande parte do território ucraniano, 20% a 22%, a Ucrânia não vai aceitar. Então, os termos muito difíceis. O que ajuda? Os Estados Unidos pressionando e dizendo que não vão apoiar mais a Ucrânia. A Ucrânia, sem apoio americano, ela não se sustenta no conflito, nem que a União Europeia aumente o apoio que tem sido dado. Então, essa é a equação que temos. O que eu acho que vai acontecer, sim, vai haver um diálogo e, infelizmente, a Ucrânia vai ter que ceder pelo menos uma parte do seu território. Senão a Rússia não se entende, não entende que está saindo com uma vantagem desse conflito, saindo por cima desse conflito. Não vai querer sair como derrotado. Não vai querer sair. Agora, Trump também tem criticado Putin em várias ocasiões, houve uma tentativa de acordo, o senhor falava de não haver o cessar-fogo, ontem teve um ataque dos mais pesados da Rússia contra a Ucrânia, exatamente depois da tentativa fracassada de quinta-feira passada de uma negociação, né? E a Rússia está realimentada com soldados coreanos e já encontraram soldados chineses no fronte. Então ela tem um problema efetivamente relacionado a contingente neste conflito, mas de qualquer forma ela ainda consegue ser altamente belicosa, altamente forte ainda para atacar a Ucrânia. A Ucrânia se vê numa situação sem apoio internacional e tendo que negociar desfavorecida. Agora tem algumas coisas que dão um fôlego adicional. A gente já viu a Europa se armando mais, até porque não confia nos Estados Unidos como um aliado na OTAN sequer, porque ele fez cobranças muito pesadas. E agora nós tivemos o resultado das eleições na Romênia, não é? Então ganhou um anti-Rússia, que é contra Putin. Moscou, inclusive, questionou o resultado das eleições, porque no primeiro turno tinha dado um resultado diferente, que era um aliado, mais alinhado à posição da Rússia, mas é importante esse resultado na Romênia. Sem dúvida, a Europa toda está sendo, praticamente toda ela, influenciada pela guerra da Ucrânia e da Rússia. A Rússia continua no seu intento de influenciar a Europa, principalmente o leste europeu, é o caso da Romênia, da Polônia, alguns desses outros países. Seja militarmente com conquistas, que é o caso da Ucrânia, no caso da Romênia, como integrante da OTAN, isso é inviável, mas de qualquer forma influenciando as eleições. E tem um ponto interessante, porque já havia sido anulado um outro pleito na Romênia, justamente porque identificaram claramente uma influência russa. E agora a Rússia acreditava ainda ter influência naquele pleito e houve uma reversão no segundo turno, vencendo alguém pró-Europa. Aliás, acertadamente, porque é uma identidade, a Romênia, o leste europeu, ganhou muito integrando-se à União Europeia economicamente, socialmente, inserção internacional. Mas essa reversão é surpreendente, não é à toa que veio uma crítica da Rússia, sabendo que tentou influenciar a eleição
e não conseguiu. Agora, Portugal também teve eleições, nós não tivemos uma vitória da extrema-esquerda, mas ela teve um avanço recorde. Né? O governo vai continuar muito instável pela formação aí do novo governo. Tem a frente liderada pelo primeiro-ministro Luís Montenegro permanece, mas esse avanço da extrema-esquerda, o que significa? Bom, primeiro que é para a gente explicar aqui para os telespectadores como tem semipresidencialismo em Portugal, enquanto e parlamentarismo na Inglaterra, então o parlamentarismo e o semipresidencialismo, eles preveem o quê? Que tem que haver um grande consenso, uma grande acomodação. Então Portugal já realizou em pouco tempo 3 eleições, não conseguiu essa acomodação e vai entrar numa nova crise política, porque como você mencionou, a centro-direita saiu vitoriosa, é um grupo mais moderado, mas ela tem que governar aliando-se ou à extrema-direita, que também teve muita força nessa eleição, ou à extrema-esquerda, que traz pautas que também não são do centro-direita de Portugal. Então, há uma instabilidade. Mas, ao contrário do que a gente mencionou sobre a Romênia, não há uma influência internacional no caso da eleição portuguesa. Há sim uma crise interna, então, de acomodação de novas forças políticas. O surgimento de uma extrema-direita que Portugal não tinha, e agora tem uma representatividade, precisa se governar com ela, e a extrema-esquerda também teve, por conta de escândalos de corrupção recentes, a população novamente se voltou a depositar votos também nesse grupo. Até foi o que precipitou a eleição, aí a troca mesmo de comando. E eleições na Argentina, nós tivemos a vitória dos candidatos liderados por Milei, em Buenos Aires, é uma renovação legislativa, renovou metade das 60 cadeiras. É uma vitória de Milei mesmo? Sem dúvida. E essa eleição argentina, ela serve para 2 efeitos, né? Assim como nos Estados Unidos, quando tem as midterms, né? Serve como um plebiscito ou uma avaliação, qual é o Ibope que tem o governo atual. É um grande diagnóstico para isso. O outro efeito é que favorece a continuidade de reformas. Então, Milei saiu fortalecido nos dois cenários. Sim, a maior parte dos seus partidários venceram, e o interessante, né, é que ele venceu, inclusive, sobre o grupo de direita. Né? Então, a extrema-direita... A extrema-esquerda que se afastou dele e Exato. tenta disputar esse campo político agora, né? Exato. Então, ele sai fortalecido. Ele é extrema-direita, ele sai fortalecido nesse cenário. Então, a população identifica a Argentina como indo num bom caminho, então beneficiada principalmente pela grande redução dos índices inflacionários. A Argentina padecia, né, há muitos anos por índices inflacionários altíssimos. A condição está muito melhor neste cenário, então há um aval da população, uma aposta na continuidade da agenda do Milei. Nesse caso a economia está pesando, teve um custo muito forte o ajuste proposto por Milei, enxugamento de gastos, corte em várias áreas, houve aumento inicial da pobreza que já estava muito elevada, mas parece que a população teve a percepção de que é um caminho de ajuste que pode dar resultado. Né? Há um cansaço dos argentinos, né, nesses anos todos, de pouca resposta. Então partiram para uma agenda mais extrema, é uma aposta da população, a gente já consegue até entender, não estou dizendo que é certo ou errado, não é meu ponto aqui. Mas se você pegar o argentino médio, cansado desses anos todos, né, de uma agenda econômica que não dava resultados e de uma agenda política também com muitos problemas de corrupção, a Argentina tem muitos problemas também nesse quesito, fez uma aposta extrema e agora faz a contraposta, mesmo com o cenário que você disse, não é, de empobrecimento da população. Surpreende uma população passando pelos efeitos do ajuste fazer essa aposta, mas acho que pelo cenário comum do argentino, imaginando que talvez seja um caminho, essa agenda acabou dando força ao governo atual. E sobrou só um minuto, eu queria saber que avaliação o senhor faz de todas as viagens de Lula, ao encontro com o Putin, encontro na China, ele defendendo globalização, se preparando para a COP30? Eu acho que quando a gente vê essas viagens, a gente tem que ver o resultado final. No caso da China, ainda vem 27 bilhões prometidos de investimentos adicionais no Brasil. Tomara que efetivamente venha. Acho que ter uma agenda com a China,
parceiro importante sempre é relevante. Eu acho que a visita à Rússia é que não foi acertada. Por conta do quê? Se o Brasil quer se propor a ser neutro num diálogo entre a Rússia e a Ucrânia, não poderia ter, na principal data russa em relação à Segunda Guerra Mundial, ter feito aquela visita. Eu acho que foi um erro nessa situação. Perfeito, eu agradeço muito a presença de Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Obrigada pelas análises e uma boa noite. Boa noite. Com vocês.